Vasco apresenta goleiro gigante, do tamanho do clube, mas impressionado com a força da torcida. Vanderlei chega e já pode jogar. Já está inscrito e pode ser reforço para o grande problema do Vasco das bolas na área. Você vai ter informações da apresentação do novo Camisa 1. Vamos falar do time que deve ser mantido, mas vamos também trazer armas que o Vasco pode usar para vencer o Flamengo na próxima quarta-feira. Situação médica, situação de reforços e vamos ouvir o diretor do mercado Bitcoin, que vai explicar como foi o ganho que o torcedor teve investindo no token. Teve muita gente que não entendeu. Ele vai explicar. E o VP de Marketing, Vitor Roma, também vai falar aqui no AVNews sobre o plano de sócios do Vasco e, principalmente, que mesmo com a queda de números, a torcida cruzmaltina é incrível. Essas e outras informações num AVNews recheado você vai ter já já, depois que ela tocar. Toca a guitarrinha! Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews nessa sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. O Vasco apresentou hoje oficialmente seu novo goleiro. Você está vendo fotos aí de Vanderlei, goleiro cruzmaltino que foi apresentado hoje em São Januário numa entrevista coletiva. Firme, duro, mas antes de falar, foi apresentado pelo diretor executivo Alexandre Pássaro, que falou bastante claro que o acerto, como nós inclusive aqui adiantamos, já estava feito há algum tempo. Há 4 semanas que Pássaro vem falando com Vanderlei e seu empresário com o ok, a aquiescência do Grêmio porto-alegrense para a vinda para o Vasco da Gama. O que faltava apenas questão de rescisão de Vanderlei com o Grêmio. Aí sim ele viria. Disse que as notícias que saíram de que ele não acertaria porque o salário era muito alto, de que ele não receberia no Vasco, nada frutificou. E Vanderlei acabou vindo para a Colina. Vamos ouvir então o novo goleiro do Vasco, que admitiu que mesmo aos 37 anos de idade, ainda sente frio na barriga. É sempre um prazer, né? Vestir uma camisa tão grande como essa do Vasco. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estar vestindo mais uma camisa de um gigante como é o Vasco. E esse friozinho na barriga sempre tem, né? A partir do momento que a gente não tivesse friozinho na barriga, com certeza a gente não tinha que estar aqui no futebol, né? A gente tinha que fazer outra coisa, isso é fundamental e importante pra gente também. Uma pergunta que todo torcedor quer saber. Ele não vinha bem nos últimos 2 anos, praticamente jogando pelo Grêmio. O que pode fazer com que ele seja a diferença, que o torcedor acredite nele? E como ele está fisicamente para poder jogar de imediato? Vou fazer o meu melhor, como eu disse. E a torcida vai ver isso dentro de campo, né? A torcida vai acompanhar também o dia a dia, né? Poder estar no melhor no dia a dia e nos jogos. Eu acho que isso é fundamental, né? Não é só eles esperarem, né? A gente tem que colocar em prática. A gente tem que, a hora que entrar em campo, fazer o melhor. Eu acho que isso é fundamental. Isso é o que vai agregar para a minha carreira aqui dentro do Vasco. Fisicamente, eu fiquei alguns dias parado, né? Porque a gente teve uma folga no Grêmio. Aí a gente voltou a trabalhar. Depois eu tive a questão da rescisão, né? Fiquei um tempo sem treinar, mas com bola, né? Mas fisicamente a gente está fazendo alguns trabalhos, né? Mas não com bola, que é a parte técnica. Mas a gente vai ver aí durante a semana como vai ser a evolução, como vai estar a parte técnica, né? A gente vai estar conversando com toda a comissão técnica e a hora que eles decidirem que eu vou poder estar à disposição para jogar, vou estar com a maior alegria do mundo para poder ajudar o Vasco. Eu fiz uma pergunta para ele na entrevista coletiva sobre a importância dele para os mais jovens no Vasco, mas também fiz
grudado a essa pergunta, o que ele pode ajudar os mais jovens, qual é o plano de carreira? Se ele tem um plano de carreira aos 37 anos de idade, qual é o planejamento de Vanderlei aqui no Vasco? Cara, eu acho que independente disso, de somar e agregar com os outros jogadores mais jovens, com todo o grupo, o fundamental é o seu trabalho, né? É dentro de campo, você tem que render. O futebol é assim. Lógico que tem muitas coisas que acrescentam, muitas coisas que valorizam a tua carreira, mas o fundamental é o dia a dia, você trabalhar da melhor forma. Nos jogos, quando você tiver a oportunidade de entrar, você fazer o seu melhor e escrever o teu nome na história do clube. É óbvio que o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. O que a gente tem que fazer é o melhor no presente, né? Toda vez que eu tiver a oportunidade de vestir essa camisa, fazer o meu melhor, eu acho que isso é fundamental. É lógico que a gente não sabe lá na frente quantos anos eu vou ficar aqui no Vasco, vou encerrar minha carreira. Seria até uma honra, né? Num clube tão grande como esse, mas eu não me preocupo com isso agora, né? Como eu te disse, eu me preocupo com o presente, que toda a oportunidade que eu tiver de vestir essa camisa tão pesada que eu possa entrar em campo, fazer o meu melhor e com certeza deixar o meu nome gravado aqui na história também, que já teve grandes goleiros. Muito se comentou, o Pássaro inclusive disse isso antes da apresentação, que ele vem muito para agregar aos jovens, Lucão, Alexander, Fintelman e Cadu, os 4 goleiros muito jovens da equipe cruzmaltina. Mas ele quer também fazer muita fama aqui no Rio de Janeiro. E a pergunta é, será que ele falou com o Lucão? Será que já teve contato com o Lucão? Se não, o que vai falar para o jovem goleiro cruzmaltino, hein, Vanderlei? Não cheguei a falar com o Lucão, né? Na realidade, eu só encontrei o Morato, que está no mesmo hotel que eu, então não encontrei os jogadores, né? Não tive a possibilidade de conversar com eles ainda. Eu devo ter essa oportunidade de conversar hoje à tarde, né? A gente vem observando, né, o trabalho do Lucão, né? Ele tem feito bons jogos, né? A gente tem visto a evolução dele, né? Então isso é importante para o clube também, né? Um jogador revelado na base, tendo a oportunidade de jogar, isso é bom. Eu espero também aí estar conversando com ele e não só eu passando experiência para ele, né? Sempre a gente também acaba aprendendo com os jogadores mais jovens e que a gente possa ter um ambiente fantástico e que todos juntos possamos ajudar o Vasco nos objetivos desse ano. Vanderlei já treinou à tarde no CT do Almirante e está realmente muito bem para quem sabe estrear, mas esse assunto a gente vai trazer no segundo bloco. Agora você vai ver a ficha do novo goleiro cruzmaltino. Vanderlei Farias da Silva, nascido em Porecatu, no Paraná, tem 37 anos, 1,95 m, 86 quilos. Jogou no Curitiba de 2007 a 2014 com 301 jogos. Pelo Santos de 2015 a 2019, 253 jogos. E no Grêmio de 2020 a 2021, 59 jogos. É um goleiro de 663 jogos em sua carreira. Já vamos falar da equipe, da preocupação com a bola aérea e também sobre um bom retrospecto do técnico Marcelo Cabo contra o rival de quarta-feira, o Flamengo. Depois de um dia de folga, pós-viagem para Tombos, classificação no meio de semana na Copa do Brasil, hoje a reapresentação do elenco cruzmaltino. Astral legal, não fosse um acidente ocorrido ali perto do local onde o Vasco treina, nos acessos, muito problema para chegar, atraso nos treinamentos, mas de qualquer maneira, houve sim o treinamento para o início das preparações para o jogo contra o Flamengo. E olha, do Flamengo só se fala nisso. O adversário mais difícil que esse novo time do Vasco, de Marcelo Cabo, vai ter na próxima quarta-feira. Mas olha, para o Marcelo Cabo, não tem sido muito problema enfrentar o Flamengo, não. Da última vez que jogou contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, treinando o Atlético Goianiense, empate em 1-1. Você vai ver os gols aí. O primeiro gol você está vendo. Gol do Bruno Henrique. Uma jogada tradicional do Flamengo, ele entra e consegue fazer um gol que é normal e tradicional desse atacante. E agora o gol do Atlético Goianiense. Você está vendo aí o gol do Atlético Goianiense, uma jogada feita pelo Chico, e aí depois um complemento do atacante Zé Roberto, fazendo o gol de empate para o Atlético de Goiás. 1-1. Então Marcelo Cabo não tem tanto problema assim contra o Flamengo, pelo menos o Atlético Goianiense, porque com Wagner Mancini na abertura do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense goleou, venceu por 3 lá em Goiânia. E depois aqui no Rio de Janeiro, o empate em 1-1. Mas olha, a situação vai ser diferente. Quarta-feira
a briga vai ser maior. O Flamengo está com seu time completo e é um time que realmente joga um ótimo futebol. Mas para isso, o técnico Marcelo Cabo deve manter a equipe, para ter entrosamento, para dar liga a esse time, que começa a jogar um pouco melhor. E ele pode ter sim o reforço do goleiro Vanderlei. Você está vendo aí, Vanderlei foi inscrito hoje, apresentado hoje e inscrito hoje. Já está no bid da CBF. Vai ser um jogo em que muitos estarão debutando nesse clássico, apesar até de alguns terem uma certa idade. Hernando, que nunca jogou no Rio de Janeiro, Hernando vai jogar o seu primeiro Vasco e Flamengo. O próprio Vanderlei também, como Zeca, como Marquinhos Gabriel, todos jogadores que vieram. Galarça vai fazer seu primeiro jogo no Maracanã pela primeira vez, assim como Léo Jabá. Morato jogou uma vez no Maracanã. Todos esses estreantes de um clássico Vasco da Gama e Flamengo. Mas a grande preocupação é a bola parada, caros amigos, não há dúvida nenhuma. Até por conta desse que fez o gol contra o Atlético Goianiense e que sempre faz gols do Vasco. Você está vendo aí a derrota do Vasco em 4 de fevereiro desse ano pelo Campeonato Brasileiro por 2-0. O segundo gol foi feito em cima de uma bola aérea. Você está vendo aí o cruzamento do lado direito e o Bruno Henrique na pequena área, subiu mais do que todo mundo, marcado pelo Carlinhos, que normalmente erra nesse tipo de marcação e acabou fazendo. E é bom lembrarmos que o 1-0 também foi numa bola aérea que o Léo Matos acabou fazendo um pênalti no Bruno Henrique, que ia cabecear para o gol. E o Gabriel Barbosa fez o primeiro gol do rival. Então é uma grande preocupação. Por isso, Vanderlei pode ser até apressado para jogar, porque cresceria ainda mais. Ah, mas o Lucão é baixo? Não, Lucão tem 1,90 m, mas o Vanderlei tem 1,95 m e é um goleiro mais experiente e que vai se juntar, de repente, a uma turma que também é muito alta. Como, por exemplo, Léo Matos, abrindo um parênteses, tem que se lembrar, Léo Matos está 4 jogos sem tomar um cartão amarelo, o que realmente é até um grande recorde para ele e ele reconhece muito isso de forma até irônica, mas sabe que precisa reduzir. Léo Matos é muito alto e a dupla de zaga, Hernando e Castan, serão esses os pilares, provavelmente somados a Vanderlei, que o Vasco vai usar para marcar a bola aérea do Flamengo. Mas o Vasco também tem armas para vencer o Flamengo. Não há dúvida nenhuma que o técnico Marcelo Cabo confia, por exemplo, na ótima fase do menino Gabriel Peck, que vem fazendo gols, que vem mostrando um faro artilheiro, além de uma participação intensa, voltando para marcar, ajudando demais. A questão da aplicação tática, representada muito pelo paraguaio Matias Galarça. O jovem Galarça, de 19 anos, é um jogador muito intenso, muito forte, e essa aplicação na marcação também pode ser um diferencial. Germán Ezequiel Cano, sempre um artilheiro, bola sobra, ele faz um gol. Lembro que no ano passado, no Vasco e Flamengo, ele ia fazendo o gol em São Januário de empate e o gol foi anulado de forma errada pelo VAR. Não houve impedimento do Guilherme Parede, que fez o cruzamento, e o Germán Cano teve seu gol anulado. Mas Germán Cano, que quase fez gol naquele jogo em que o Flamengo venceu por 2-0, perdeu um gol numa bola cruzada do fundo. Germán Cano é sempre uma expectativa grande. Bola parada, também uma expectativa, principalmente as faltas frontais. Andrei vem acertando muito, meteu bola na trave no jogo com o Bangu, fez gol contra a Tombense, está confiante, é um jogador que chuta muito bem de fora da área. E uma característica muito boa do time de Marcelo Cabo, triangulações pelas laterais. Morato, Léo Matos, ora chegando ali o Galarça, pelo lado esquerdo, Marquinhos Gabriel, quando não, joga por ali o Gabriel Peck e também o Zeca, mas Zeca talvez seja o jogador mais importante da composição de armação do time vindo de trás. É uma maneira que o Vasco usa de aproximação, de um jogo apoiado, como se fala na expressão hoje em dia, e esse jogo apoiado tem trazido muitas boas coisas para a equipe de Marcelo Cabo. Amanhã tem mais um dia de treinos, treino realmente forte para que o Vasco entre muito competitivo para vencer o Flamengo. E no próximo bloco vamos falar dos lesionados e de reforços, notícias em relação a jogadores que o Vasco ainda busca para reforçar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Dois jogadores estão lesionados, além do Thales Magno, que nós já trouxemos hoje de manhã no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, imagens que ele mesmo fez do tratamento, da fisioterapia depois da artroscopia que fez no joelho. MT tem um problema de um calo ósseo, mas está evoluindo, está melhorando. Vinícius foi operado hoje, redução no nariz, uma pancada que ele recebeu há 2 domingos do zagueiro Leandro Castan numa atividade totalmente involuntária, mas a princípio sem problema nenhum, Vinícius e MT estão se recuperando. Em relação a reforços, bom, hoje eu falei mais uma vez com Paulo Brax, que é o diretor executivo do Esporte Clube Internacional, a respeito da novela Rodrigo Lindoso. E ele foi bastante taxativo, como sempre educadíssimo. Grande abraço ao querido Paulo Brax. Flávio, o Vasco não me procurou sobre Rodrigo Lindoso. Tudo que falam de Lindoso não procede. E aí eu disse, mas o Lindoso o Inter quer vender? E ele me disse, não é um jogador moeda para venda, não achamos que alguém vai querer comprá-lo. E aí eu disse, mas empréstimo talvez? E ele disse, tem que me procurar, se não procurar não vai ter negócio. Em relação a Michel, hoje mais uma informação, Michel já saiu da parte de recuperação da lesão e já está forte na parte física. Olha, é mais ou menos como eu digo às vezes aqui, é aquela pulguinha atrás da orelha. Alguma coisa me diz que, como no caso do Morato, como no caso do Vanderlei, o Vasco está esperando o momento certo para dar o bote. Dificilmente volto a dizer aqui, porque já falei com amigos do Rio Grande do Sul e voltei hoje a falar com jornalistas. Renato Portaluppi não vai contar com o Michel para essa temporada. Não vai mesmo. O time está se renovando, está trazendo jogadores para a posição, até mesmo o capitão Maicon, que é da mesma posição, está meio que escanteado. Então Michel não deve ser aproveitado. Se isso é um empecilho para de repente fechar com o Vasco, não sabemos, mas se for, não será mais. Mas o Michel, nesse momento, está recuperando a parte física e só vai sentar para conversar sobre qualquer coisa quando estiver diagnosticado bom. Aí sim, ele vai conversar sobre o futuro. Em relação a Thiago Orobó, o negócio deu uma esfriada. Tentei hoje contato com o Léo Bahia, falei com companheiros lá de Fortaleza. O Thiago Orobó não comenta muito sobre o assunto, mas parece que, como não houve uma repercussão das melhores, talvez o Vasco não vá mais à frente. Talvez. Pode ser que, pelo pedido do Marcelo Cabo, que conhece o jogador, a coisa possa andar. Mas eu já informei aqui, recebi uma informação de uma pessoa que diretamente trabalhou com o Thiago Orobó. Disse que é um menino muito bom, é um rapaz de ótima índole, mas não é jogador perfil para o Vasco da Gama. Talvez isso realmente seja um impeditivo. Fez gols no América de Natal, mas não jogou bem no Fortaleza, não jogou bem na Ponte Preta, volta ao Fortaleza e está sendo emprestado novamente. Alguma coisa de errado tem. Em relação ao lateral esquerdo, Gian, tentei também hoje contato com o Bira. E por que a gente está falando dessas posições? Porque no podcast do Globoesporte.com, o técnico Marcelo Cabo deixou bastante claro que o Vasco está buscando reforços para essas posições, principalmente lateral esquerda e principalmente volante. São posições fundamentais. E talvez uma terceira posição que deve ser realmente o reserva para Germancano. Lateral esquerdo, Gian, jogador do Boa Vista, está sim sendo monitorado. Isso já é uma notícia antiga. Não evoluiu ainda, por quê? Está se esperando terminar essa primeira fase. Provavelmente o Boa Vista não vai se classificar para o quadrangular. E aí daqui a 2 semanas, quem sabe, o Vasco pode procurar o Boa Vista e ter esse jogador como uma boa opção para o restante da temporada na reserva do lateral esquerdo Zeca. No próximo bloco, vamos falar sobre a situação do mercado Bitcoin. Você quer saber? Ué, você investiu 100 e recebeu 1,63 apenas? Será que é apenas mesmo? O diretor do mercado Bitcoin vai explicar diretamente para você aqui nesse AVNews. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Para quem não leu, eu estou aqui dando a minha referência. É uma ótima matéria feita pelo competente Rodrigo Matos, colunista do UOL. Ele fez uma pesquisa para mostrar a diminuição do plano de sócio-torcedor em todos os principais clubes do futebol brasileiro.
Os clubes, segundo a matéria, você está vendo aí o título da matéria, perderam 270 mil sócios torcedores na pandemia. 31% do total de associados representa esse número. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Santos, São Paulo e Vasco. O Palmeiras não divulgou. Todos esses clubes entraram nessa pesquisa. Uma consultoria que foi chamada para participar da matéria fez o estudo que em 2019 as receitas de dia de jogo, o chamado Match Day, representavam 1 bilhão das receitas antes da pandemia para os clubes. Em 2020, pandemia, tudo parou. Antes da pandemia, 14 clubes somavam 860 mil membros sócios torcedores. Agora, são 590 mil. No início de 2020, o Vasco era o primeiro, tinha 179 mil. O clube que teve a maior queda foi o Vasco. Hoje tem 74.570 sócios torcedores. Só que o Vasco segue em segundo lugar, atrás do Internacional, que informou que tem 100 mil, mas também não disse quais são os ativos. Pode ser que o Vasco seja o primeiro. O Flamengo, nosso rival, tinha 125 mil, bem abaixo do nosso, os 174. E tem 58 mil, perdeu também muito. Vamos então ao ranking, você vai ver aí as lâminas. Os clubes que como eram e como ficaram depois da pandemia. O Bahia tinha 45 mil, baixou para 23. O Botafogo 25 para 21. O Ceará 21 para 22. Foi um que cresceu. O Corinthians baixou de 68 para 20. O Cruzeiro de 58 para 53. O Fluminense 23 para 32. Cresceu o Fluminense. O Flamengo 125 para 58. O Fortaleza teve uma queda muito abrupta de 35 para 13. E o Grêmio de 90 para 70. E na última lâmina, o Internacional de 120 para 100. O Palmeiras, que não informou, o Santos de 22 para 20, o São Paulo, que cresceu um pouco, de 28.500 para 30 mil, e o Vasco da Gama, de 179 mil, baixou para 75. Eu fui ouvir o VP de marketing do Vasco, Vitor Roma, sobre essa situação. O Vasco, apesar de ter perdido tantos sócios torcedores, continua em segundo lugar e, de repente, diante daquilo que o Inter passou sem demonstrar os ativos, pode ser que não seja o primeiro e o Vasco continue sendo o primeiro. Mas ele acha que a torcida do Vasco continua muito forte e fiel e o plano de sócios novo vai contemplar outras situações que talvez não entrem no estádio, porque normalmente o sócio torcedor recebia muita benesse na compra do ingresso. Com a pandemia, com os estádios fechados, infelizmente, o plano de sócio vai contemplar outros tipos de melhorias para o torcedor. Vamos ouvir então Vitor Roma falando sobre essa matéria e sobre esses números. Essa notícia ela reflete claramente a força da torcida do Vasco, mesmo depois de 1 ano e meio quase de pandemia, com o Brasil numa crise financeira gravíssima, né? A torcida se mantém como a segunda... como o segundo maior programa de sócios do Brasil, sendo que ainda tem um detalhe aí importante, que o Internacional ele não declarou quem era adimplente ou quem não era, né? Então, assim, eu ainda confio que de repente a gente é o primeiro. É uma prova da força da torcida do Vasco, mas não só isso. Eu acho que é um indício do que pode vir por aí, né? A gente vai lançar o nosso novo programa de sócios em maio, e que a gente espera que seja um programa de sócios diferente do que foi proposto no Brasil até hoje, porque todo o programa sempre foi baseado em descontos de ingressos, né, em questões relacionadas aos ingressos para os jogos, e agora com a pandemia isso mudou. A gente vai estar preparando um programa com uma visão totalmente diferente, com benefícios muito claros, enfim. E eu acho que a gente vai poder voltar aos números de antes e voltar à liderança do Brasil, que é o que nos importa. Um outro assunto que ontem nós trouxemos aqui também, foi amplamente divulgado, o Barcelona fez um repasse depois que conseguiu atingir uma meta com o Philippe Coutinho da vinda do Liverpool. E o Vasco recebe como clube formador. E há a questão do mercado Bitcoin, do Vasco Token. Lembra, 5 meses atrás, aquela bolsa de atletas? Você comprou, já começou a ganhar o seu dinheiro. Mas teve um torcedor que nos mandou uma mensagem muito interessante que eu fiz questão de repassar, porque eu sei que é dúvida de todos, muitos daqueles que fizeram a compra do Vasco Token. Bota aí na tela.
A mensagem é do Sidney Lima, que diz o seguinte: alô, atenção vascaínos, me desculpem, mas acho que não entendi a informação sobre o token. Quer dizer que a gente investe R$100 em um token e agora vai receber 1,63 de lucro em cada token? Que negócio ruim, hein? Pois bem, Sidney, eu peguei essa sua mensagem e mandei para o Fabrício Tota. Fabrício Tota é diretor do mercado Bitcoin, para saber, é um negócio ruim? Dá para realmente achar que é ruim você investir 100 e na primeira venda ou na primeira situação de grana você receber 1,63? E o Fabrício Tota vai responder diretamente a você, Sidney. E com certeza há muitos e muitos torcedores que ficaram com essa dúvida. Com a palavra, o diretor do mercado Bitcoin, Fabrício Tota. Fala, Flávio, tudo bom? Cara, sempre um prazer falar com você no seu canal. E, cara, o Sidney Lima, que mandou a pergunta, falou, pô, meu, a gente põe 100 e só ganha 163. Legal, bacana a oportunidade, o espaço aí que vocês dão pra gente explicar. O investimento, ele vai dar o direito, ele dá, né? Ele dá efetivamente o direito ao torcedor e investidor receber para sempre todos os fluxos oriundos do mecanismo de solidariedade dos atletas, né? Então, para toda transferência, para toda cláusula de performance, o cara vai receber. E ele continua tendo o direito, não é que ele pôs 100, tirou 163 e acabou. Ele continua tendo o 100, vamos dizer assim, né? Ele continua sendo dono dos direitos do mecanismo. Então, se o Coutinho é vendido amanhã, se o Evander é transferido no outro dia, se o Alan atinge uma determinada cláusula de performance, seja de jogos, seja do clube ganhando algum título que existe, não estou afirmando que tem no contrato de nenhum atleta específico, mas esse tipo de cláusula é bastante comum, né? O torcedor ele vai recebendo, ele vai acumulando, né? O investidor vai acumulando esses valores. Qual que é a conta que a gente fez? O valor de 100, ele é menor do que a expectativa dos valores que o cara vai receber ao longo do tempo. E ainda tem a correção do euro, né? Então, acho que esse que é o racional, como de qualquer outro investimento, né? A gente até estava falando, pô, como que a gente vai explicar isso pro cara? Uma comparação um pouco mais simples, assim, é como você comprar um imóvel para alugar. Você compra um imóvel para alugar, no primeiro mês você não recebe o valor do imóvel, evidente, você recebe o valor do aluguel. Só qual é a expectativa? Que ao longo do tempo você vai ter isso compensando, né, o valor que você pagou, né? Logo a gente vai abrir a possibilidade de você vender o seu direito também, né? Então se você fala, puta, eu não quero mais, cansei, posso vender, você vai poder vender para outra pessoa no mercado secundário, uma coisa que a gente está trabalhando para logo estar disponível, tá bom? Qualquer dúvida, estamos por aí, obrigado pelo espaço mais uma vez, Flávio, e tamo junto, valeu, um abraço, a gente está muito, muito feliz aqui de ver o produto funcionando e dando esse primeiro fluxo para a galera. Valeu, abraço. No próximo bloco, vamos falar da Copa do Brasil e tirar uma dúvida. Vamos esclarecer a situação de Matias Galassa. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar, em qualquer campeonato do Brasil e do mundo, e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta. E você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, na entrevista hoje de apresentação do Vanderlei, já informou que a princípio os jogos da Copa do Brasil da terceira fase estão marcados para os dias 2 e 9 de junho. Ainda não tem data para sorteio. É bom que a gente explique aqui, o Vasco agora está numa outra situação. O Vasco entrou num pote em segundo lugar, ganhando até menos cota, passa agora a estar no pote 1 dos 16 melhores ranqueados. Mesmo que Botafogo e Cruzeiro cheguem mais à frente, o Vasco vai se manter entre os 16 melhores ranqueados. O Vasco, por exemplo, não vai pegar os times da Libertadores nesse próximo sorteio da Copa do Brasil. Essa, na verdade, é a última fase de potes. Na próxima fase vai ser sorteio com os 16 que sobram. A primeira fase, o Vasco recebeu 560 só de entrar em campo, 560 mil. Na segunda fase, o Vasco recebeu 1,70 milhão só de entrar em campo.
Agora, na terceira fase, o Vasco já recebeu 1.700.000, já tem 1.700.000. E se passar dessa terceira fase, recebe 2.700.000 reais. Os 12 times pré-classificados da Libertadores, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras e Santos e São Paulo, que vieram da Libertadores, estão nesse bloco dos 16. Além de Chapecoense, Ceará, Brasiliense e Atlético do Paraná. E o Vasco entra dentro dessa situação aí, dessa brincadeira, né? Vamos esperar que o Vasco possa ter sucesso nessa situação. Bom, vamos falar um pouquinho de Matias Galarça. Matias Galarça é um jogador que nós estamos trazendo aqui muitas informações a respeito dele. Hoje, o Felipe Tiru, no Boletim AV, esclareceu uma dúvida que eu passei para ele. E eu queria esclarecer duas situações. Algo que me incomoda demais é a questão envolvendo notícia. Nós recebemos de uma fonte a informação, porque muita gente fala quanto é que custa o Matias Galarça. E eu recebi de uma fonte de fora do clube, mas que conhece o negócio, de que o passe do jogador era de 700 mil reais para a compra. Dei isso aqui ontem. Fui cobrado sobre isso, mas fiquei com a pulga atrás da orelha porque mais uma vez achei, é muito barato para um jogador. Fui em cima dessa fonte que me disse, não, é 700 mil. Mas aí eu fui mais a fundo e busquei a informação e consegui, dentro do próprio Vasco, a notícia é a seguinte, e essa informação foi dada pelo companheiro Bruno Braz da UOL e aqui a Justiça. Felipe Tiru informou hoje à tarde, foi uma informação que eu passei a ele, e ele deu como exclusiva, na verdade não é exclusiva, mas foi muito mais erro meu, porque eu disse a ele que era uma notícia exclusiva, porque não havia visto a matéria do companheiro Bruno Braz. E aqui a gente tem que dar o meia-culpa, corrigir e dar a informação. Matias Galarça custa para o Vasco, até o final de janeiro de 2022, $1 milhão por 60% do passe. Se o Vasco quiser comprar 100%, não vai conseguir. 60%, 1 milhão. O Olímpia do Paraguai ficaria com os demais 40%, aí talvez dividindo com os empresários. Mas o Vasco terá direito a comprar Matias Galarça, 60% dele, por $1 milhão, cerca aí de quase 6 milhões de reais. É um investimento, para muita gente caro, mas se você pensar que você gasta 6 milhões de reais num jogador dessa potência, por isso o Vasco quer esperar mais, não se preocupar agora, esperar a temporada para ver se realmente vale. No momento ele está valendo muito, mas sem muito arrobo. Lembra da situação do Martim Benítez, todo mundo falava e quase que aconteceu. Então o Vasco vai esperar, Alexandre Pássaro vai esperar, mas de repente você investe 6 milhões num jogador que pode estar valendo mais à frente 20, 30 milhões. Todo cuidado é pouco. Portanto, estou dando aqui o crédito a Bruno Braz da matéria, estou ratificando a informação dada pelo querido Felipe Tiru e estou retificando a informação que dei ontem. Não é 700 mil, e sim $1 milhão por 60% do passe. Já já, o bloco dos abraços. E agora, a hora tão esperada, a hora do abraço, em nome da CG Segurança Eletrônica. Olha, você tá vendo foto aí, como é que o homem trabalha. Esse é o Cristiano, o famoso Cristiano da CG. Ele vai aos locais, ele faz as instalações, o homem é brabo. Grande Cristiano, um grande abraço. Você tá vendo aqui embaixo também os telefones, está vendo o e-mail, está vendo o site para você saber quais são as promoções da CG Segurança Eletrônica. Um grande abraço para Jorge Luiz de Jesus, para Matheus Gomes, para Valder House, para Douglas Azevedo, para Marcos Diego, para Alain e para Marcelo Beltrão. Grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Marcelo Beltrão, que é novo membro do grupo de Telegram do canal Atenção Vascaínos. Você pode também se tornar membro do canal Atenção Vascaínos e não se esqueça, tem aquela camisa do Bruno Guimarães do Lyon. Ontem a gente mostrou o rapaz que ganhou a camisa do Lyon do Juninho. Tem a do Bruno Guimarães, está guardadinha. Assim que você se tornar membro e nós chegarmos a 500 membros, todos esses 500 vão entrar nessa promoção. Amanhã a gente tem Boletim AV e tem uma live muito legal à tarde. Nós vamos falar da história dos negros no Vasco, da importância, do quão importante é o Vasco na história da luta contra a discriminação racial. O Vasco é a maior bandeira no esporte quando o assunto é discriminação racial. Nós vamos ter convidados muito especiais, historiadores, pessoas que vão falar com muita propriedade sobre esse tema. Domingo também tem Boletim AV e à tarde eu estarei no comando numa live que só vai falar de Vasco da Gama e Flamengo. Uma mesa com ex-jogadores que participam ou que participaram da história de Vasco da Gama e Flamengo. Pedrinho Vicençotti,
que esteve naquela final fantástica de 1982. Grande Valdir Bigode. E a gente está buscando mais um convidado para a gente ter 1h30 somente de Vasco e Flamengo. Vamos falar de fatos, de jogos, relembrar memórias de um grande clássico, dessa partida que, independente de época, sempre mexe com todo mundo. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também curta o canal AV+. Eu estarei com live amanhã à noite e domingo à noite com convidados para a gente bater papo, para a gente trocar informação com você lá no canal AV+. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de dia, bom final de semana. Se cuidem. Tchau, turma.